ouvir a voz do Salvador. Lucas 5, versículo 29, diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí eu vou pedir para você ir lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 10. É o mesmo texto, só que com algumas palavrinhas diferentes aí. Mateus 9, a partir do versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, fala conosco através da meditação na Tua palavra, Pai. Que o Senhor toque aos nossos corações e nos instrua, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler esses dois textos, porque um fala de Levi, o outro fala de Mateus, que é a mesma pessoa. O Levi e o Mateus aqui, nesses textos correlatos, trata-se da mesma pessoa. Jesus subiu rumo a Cafarnaum, ele estava na sua cidade, e alguns têm algum questionamento aqui, se esse jantar foi na casa de Jesus, ou se foi na casa do Mateus, do Levi, mas por uma leitura mais simples e uma visão mais direta, né? Sem entrar muito em outros detalhes, em outras possibilidades, a gente entende que foi na casa do próprio Jesus, ou seja, na casa da Maria. Ele estava lá, e o Levi, que tinha sido acabado de ser chamado por Jesus, o Mateus, que tinha acabado de ser chamado por Jesus, veja aí, no versículo de número 10, capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 9 de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, estando na coleteria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. E logo em seguida tem o texto que eu li, então. Então esse Mateus, que estava acabando de seguir a Jesus, ele resolve servir um banquete para Jesus. E esse banquete, eu acho que Jesus falou bem assim: eu quero ver se esse cara realmente está disposto a pagar esse banquete mesmo, a fazer esse banquete. E Jesus meio que deixou tudo escancarado para que os pobres e outros pecadores pudessem se achegar e estar junto e participar desse banquete. Jesus já tem essa característica, e é fácil a gente perceber aqui nos testamentos, que Jesus, ele não tinha muita dificuldade, não tinha preconceito em chegar perto de uma prostituta, de chegar perto de alguém que tinha uma doença, de chegar perto de alguém que era excluído. Ele tinha muita facilidade em chegar perto dessas pessoas. E agora, ele estava chegando perto de dois tipos de excluídos. Um deles era o Mateus. O Mateus, apesar de ser uma pessoa de posses, apesar de ser uma pessoa considerada da elite na época, porque ele era um publicano, e eu preciso explicar o que era um publicano. O publicano era um traíra. O publicano era um cara que era tido como um sem vergonha, porque ele era judeu, ele morava no meio do povo judeu, mas ele trabalhava para os romanos, que significava, ele era cobrador de impostos do seu próprio povo.
Ele era tido pelo judeu como um vendido. Ele se vendeu. Esse Mateus é um dos que se vendeu para os romanos. Então, ninguém gostava do Mateus. Ninguém gostava de quem coletava os impostos naquela época, né? Naquela época a pessoa tinha meio que aversão a isso. E não gostava do leão naquela época lá. E a pessoa era uma pessoa pública. Era uma pessoa que ia de casa em casa ou que ficava numa coleteria, que era um local, meio que numa praça, num local público, e as pessoas tinham que ir lá e dar prestação de contas com os seus impostos. E, obviamente, não gostavam. E Jesus chama esse Mateus, que era um excluído da época. Jesus chama esse Mateus, que era uma pessoa que os seus não gostavam dele. Na realidade, nem mesmo os romanos que trabalhavam ali na região gostavam dos publicanos. Os publicanos era bem excluído mesmo. Mas eles viviam bem. Eles tinham uma vida boa, eles tinham dinheiro. Muitos dos publicanos cobravam além daquilo que precisava ser enviado para Roma e embolsava. E era o tipo de propina ou a corrupção da época. E Jesus vai e chama justamente um cara desses. E o cara resolve seguir Jesus. E não só resolve seguir Jesus, como logo em seguida resolve prestar um banquete em homenagem a Jesus. E então Jesus reúne junto com esse publicano, que era um pecador excluído da época, outros pecadores que também eram excluídos pela elite religiosa da época. Quem era a elite religiosa da época? Esse texto também fala deles. Eram os fariseus e eram os escribas da época. Os fariseus era a elite religiosa da época que determinava para o povo o que cada um tinha que fazer. E ficava falando, olha, você tem que fazer isso. Você tem que fazer dessa forma. Se você não fizer desse jeito, você está errado. Deus vai mandar o gafanhoto atrás da sua vida. Deus vai puxar o seu tapete. Olha, Deus vai olhar para você e vai fulminar você se você não fizer aquilo que eu estou te falando que você precisa fazer. Porque eu sou um fariseu. Eu sou um mestre da lei. Eu sou uma pessoa que sei o que precisa ser feito. O fariseu jogava um peso, um fardo muito grande sobre a população da época. E as pessoas viviam contabilizando aquilo que estava sendo feito por Deus, porque queria ser aprovado por Deus. As pessoas, para serem aprovadas por Deus, faziam tudo o que os fariseus falavam que elas tinham que fazer. E os fariseus cada vez lançando mais fardo, cada vez lançando mais peso, cada vez deixando essa caminhada de fazer para Deus mais difícil, porque cada vez tinha que se fazer mais coisas. E os fariseus estavam lá também, nesse banquete que o Mateus estava servindo para Jesus e para outros pecadores que se reuniram. Todo esse conjunto de pessoas que estavam perto de Jesus me faz pensar, quem eu seria nessa época? Eu fico pensando assim, qual desses eu me encaixaria nessa época? Será que eu seria um publicano? O traíra que para ter uma vida boa me venderia para Roma, mas seria xingado na rua, seria a pessoa que quando as pessoas passassem, cuspiriam no chão, virariam as costas, mudavam para o outro lado da calçada? Será que eu escolheria ser o publicano, que apesar de tudo isso teria uma vida boa, suficiente para que assim que o mestre me chamasse, pagasse um banquete para ele e para quem viesse? Será que eu seria essa pessoa? Será que eu seria como fariseu, de ficar lançando culpa em cima dos outros? Olha, se você não vier para a escola dominical, Deus vai lançar um fardo sobre a sua vida. Se você não entregar seu dízimo, Deus vai te consumir. Olha, se você não vier no culto, Deus vai ficar muito bravo com você. Será que eu seria o fariseu, o publicano? Será que eu seria o discípulo de Jesus? Aqui, esse texto não fala muito sobre os discípulos de Jesus. Não tem muito detalhe falando sobre reação ou ação
do discípulo de Jesus. Mas a gente sabe, por outros textos, o que Jesus queria dos seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos fossem parecidos com Ele. Jesus queria que os seus discípulos refletissem aquilo que Ele era. E não é diferente hoje, queridos. Se você está sendo muito parecido com um publicano, muito parecido com um fariseu, ou muito parecido com uma multidão que vai atrás de multiplicação de pães, que vai atrás de milagres, que vai atrás daquilo que possa ser como um benefício para a sua vida, o fato de estar servindo ao Mestre, dar benefício aqui para a terra, você precisa parar e pensar, porque ser discípulo de Jesus significa ser misericordioso, significa ser gracioso, significa andar com pessoas que Jesus chama e que eu não vou muito com a cara dessa pessoa, mas tanta pessoa em Jerusalém, tanta pessoa no caminho para Jesus chamar, e Jesus vai chamar justamente esse Mateus. Tanta pessoa que poderia estar nesse banquete, porque era um banquete, uma coisa importante, e Jesus deixa entrar um monte de pecadores. E aí o finalzinho do texto diz assim: Jesus ouviu os fariseus cochichando, falando um com o outro, questionando as coisas que Jesus estava fazendo. E aí Jesus chega perto deles e diz assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês, os sãos, quem está bom, não precisa de médico, e sem quem está ruim, quem está doente precisa de médico. O Levi precisa de médico, e ele entendeu isso quando eu o chamei. Esses outros pecadores que estão aqui, e estão sentados comigo ao redor da mesa, e que eu possa olhar nos olhos deles, e falar com eles sobre pecado, sobre santificação, sobre justificação, sobre o meu sacrifício na cruz ser necessário para a salvação da vida deles, e eles estão entendendo, estão recebendo, estão se abrindo para isso. Eu vim para eles, eu sou o médico deles, eu vim para servi-los. Vocês estão se achando tão bons, vocês estão se achando tão bacanas espiritualmente, falando para os fariseus e para os escribas, né? Vocês estão se achando tão demais espiritualmente, que vocês, no lugar de cuidar da vida de vocês, vocês estão querendo cuidar da vida dos outros, estão querendo lançar questionamentos sobre a santidade, sobre a vida do outro comigo, com Deus Pai. E Jesus diz: olha, vocês precisam aprender o que significa misericórdia, porque é o que eu quero. Eu não quero sacrifício, eu não quero esse negócio que vocês ficam lançando sobre o povo, de que o povo tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Eu quero que eles entendam o que é misericórdia. E o maior exemplo de misericórdia que nós temos na Bíblia é Cristo, deixando os céus, nascendo de uma jovenzinha, como um bebê, que precisou receber todos os cuidados que um bebê precisa receber, e cresceu numa família, num vilarejo pobre, na beira de um lago, como um pescador. Tanto cheiro de peixe que esse Jesus viveu ali junto com os outros pescadores da região. Tanta madeira que ele teve que carregar e cortar na mão, porque não tinha serra elétrica naquela época. Tanto trabalho que ele teve que fazer, com a única finalidade: morrer por mim, por você. Isso é misericórdia, isso é graça, é entender que quem estava no banquete era pecador, é entender que o Levi, que o Mateus era pecador, mas foi chamado para andar com ele. E eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, o que essa palavra está falando. Mas essa palavra está falando assim: olha, se você quer ser como o fariseu,
se você quer ser como escriba, continue lançando um peso de religiosidade sobre quem está do seu lado. Agora, se você quer ser parecido com Jesus, seja discípulo de Jesus. Receba a misericórdia de Jesus, receba a graça de Jesus, receba o perdão de Jesus e estenda esse perdão a quem está do seu lado. Estenda essa graça, esse amor, essa nova vida para quem está perto de você, para quem está caminhando com você. Eu não vim chamar muitos justos, o texto termina. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar pecadores para que continuem vivendo no seu pecado e digam assim: agora eu estou com o mestre, então posso continuar vivendo em pecado, porque o mestre aceita o meu pecado. Não, o mestre aceita o pecador. O pecado não. O mestre aceita e recebe o pecador. O pecado precisa ser tratado. E aí, por isso que Jesus, quando está na ceia, né, na mesa lá, com os discípulos servindo a Santa Ceia, ele diz assim: olha, depois o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Corinto, vai dizer assim: examine cada um o seu próprio coração, examine-se a si mesmo. Ô João, não fique examinando o Judas não. Ô Judas, para de ficar aí examinando Tomé. Tomé, para de examinar o Pedro, examine-se cada um a si mesmo. E assim, depois de se examinar e de entender que você é pecador e que você precisa da graça e da misericórdia de Deus, aí você come da minha carne, aí você bebe do meu sangue. É o que Jesus Cristo está ensinando. Nós tivemos a atividade do King's Kids aqui, e tivemos muitas coisas que a gente poderia estar compartilhando aqui do que aconteceu naqueles dias, né, na EBF que nós fizemos. Mas uma coisa ficou marcada no meu coração. A Natália ficou meio que como um repórter conversando com as crianças, perguntando o que estava achando, o que estava gostando, E aí estava servindo um lanche aqui, né? E o pessoal estava servindo hambúrguer com pão de queijo e bolo, acho que era e suco natural, um negócio assim. E aí perguntaram para uma das crianças lá do Mariana o que ela estava achando do lanche. A Natália perguntou. E a criança falou bem assim: tio, esse lanche é um dos melhores que eu já comi na minha vida. Eu queria ter o estômago para caber uns 10. E perguntou para uma outra criança, daqui, da nossa igreja, daqui do nosso meio: o que você está achando do lanche? Nada a ver esse lanche aqui. Hambúrguer com pão de queijo e bolo? Hambúrguer combina com batata frita e Coca-Cola. Suco natural? Nada a ver. Perspectivas diferentes. Para uma proposta que para um era maravilhoso, para outro não tinha nada a ver. Sabe, talvez Cristo olhar para você e falar bem assim: eu vim para os pecadores. Talvez você fique pensando assim: mas não tem nada a ver não, eu não sou nem pecador. Eu sou elite espiritual. Eu estou fazendo carinho na barba de Deus. Deus está te chamando para você sondar o seu próprio coração. Talvez você pense assim: não, eu sou tão pecador, mas tão podre, que eu não mereço estar sentado na mesma mesa que o mestre. Eu não mereço receber esse perdão do mestre. Por isso que ele te chama para o arrependimento. Por isso que ele te chama para conserto. Jesus não chamou o Levi, o Mateus, para andar com ele, para segui-lo, só para dizer que ele andava com os diferentes. Ele chamou para dizer que o poder dele era suficiente para perdoar até aquele que não era aceito por uma nação inteira. Que o poder dele tinha a capacidade de transformar a vida do mais sujo pecador. Mas precisava de arrependimento. O fariseu achava que não precisava se arrepender. O fariseu achava que não precisava se arrepender de nada. O escriba achava que não precisava se arrepender. E você? Será que você tem alguma coisa que precisa ser consertada com o mestre? Será que se o mestre passar perto de você e falar assim: segue-me, você vai fazer como Mateus e vai seguir?
Será que se o mestre te chamar para um banquete, você vai sentar à mesa com ele e vai receber do que ele tem para te oferecer? Ou vai ficar como fariseu olhando, por que ele está comendo com essa aí? Com essa aí? Olha aquele cara ali, o que aquele cara está fazendo ali? Vai dizer que é crente agora. Ah, depois de tudo isso, agora vai dizer que é crente. Jesus chama cada pecador, você não tem noção. Semana passada, retrasada, não sei, eu vi um texto na internet dizendo assim: a pessoa que eu vou ficar mais impressionado de encontrar no céu sou eu mesmo. Isso tem que ser verdade no nosso coração, porque às vezes a gente fica se impressionando com outro pecador que se converteu. Não acredito que aquele se converteu. Ah, não, isso aí deve ser, eu quero ver daqui a 10 anos como é que vai estar. Não, aquele lá, foi lá, disse que aceitou Jesus? Não sei não, hein? E a gente fica julgando as pessoas, porque a gente vê, só que a gente só vê a casca, a gente só vê a aparência. Jesus olha o coração. Jesus olha o coração. E assim como olhou o coração daqueles homens que estavam naquele banquete, Jesus olha o teu coração nessa noite. O que você tem para oferecer para o mestre? Questionamentos? Dúvidas? Você é aquele que se vê como uma pessoa que precisa de tratamento, que precisa de remédio espiritual, que precisa de cura, porque ele veio para os doentes, não para os sãos. Você é aquele que já entendeu a misericórdia de Deus em Cristo Jesus? Se você entendeu isso, então você precisa repassar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Se você é discípulo de Jesus e entendeu o que é a misericórdia de Cristo, você precisa viver isso com as pessoas que estão ao seu redor. E a minha oração nessa noite é que você viva isso. E que você seja como Cristo, que ao passar perto de um pecador como o Mateus, que você não olhe só o pecado, mas que você olhe o poder de Cristo de transformar aquela vida. Que ao olhar as pessoas que chegam aqui no nosso meio, ou as crianças que nós estamos inseridas lá no Projeto I, as crianças que nós estamos inseridas ali na congregação, eu estava na congregação agorinha, ministrando Santa Ceia, as crianças que estão indo lá naquele local, as famílias que estão se convertendo agora através do projeto Lar de Paz que está acontecendo lá, será que nós vamos olhar para essas pessoas e ficar vendo se tem tornozeleira ou não no pé delas? Será que quando uma criança fala para a gente assim: tio, prepara um cachorro quente para eu levar para o meu pai, porque o meu pai tem tornozeleira, ele é monitorado, ele não pode sair de casa, será que a gente vai olhar com o amor que Cristo olharia? Será que quando entrar um pecador aqui, ele vai se sentir amado, vai se sentir acolhido, vai se sentir protegido? Ou vai nos olhar como aqueles pecadores que estavam à mesa com Jesus, estavam olhando para os fariseus, sendo consumidos, sendo atacados? Nós precisamos ser igreja relevante. E para sermos igreja relevante, nós precisamos amar o pecador. Se somos escolhidos, se fomos escolhidos pelo Mestre, se fomos escolhidos para a salvação, não é por mérito nosso, não é porque a gente merecia nada, não. Cristo escolheu. Então nós precisamos ser luz do mundo, ser sal da terra. Nós precisamos ser diferente. Onde não tem amor, nós precisamos ser amor de Cristo. A Emily partilhou aqui no início do culto, e nós precisamos ter esse amor que aceita o pecador e fala para ele: olha, o seu pecado afronta Deus, o seu pecado é um pecado que Deus precisa tratar, mas essa pessoa precisa ser amada, mesmo que o seu pecado seja confrontado. Ela precisa sentir que existe amor de Deus no nosso meio, que existe um coração que acolhe. Eu vou usar uma expressão que eu usei na pregação que eu fiz aqui há 15 dias atrás. Os pecadores com quem você convive, eles são tratados
ou você corta e joga fora? Na sua casa, quando alguém comete um erro, ela tem medo de ser fulminada, de ser colocada num paredão? Ou ela sabe que vai ser tratada com amor, com carinho, com verdade, com necessidade de arrependimento, com necessidade de ver a misericórdia de Deus sendo implantada, mas de forma misericordiosa, de forma graciosa? Eu espero que o nosso coração seja um coração que não transmita amargura, que o nosso coração, que a nossa igreja, que as nossas células, que os nossos ministérios sejam ministérios que acolham e não que espantem, não que firam, não que lancem fora. Se o Mateus fosse olhar para a atitude dos fariseus e dos escribas naquela noite, ele teria deixado de seguir o mestre, mas ele olhou para o mestre. Fixe os seus olhos no mestre e copie as atitudes dele para com os pecadores que estão ao seu redor. Talvez você esteja se sentindo esse pecador. Talvez você esteja olhando e falando assim, mas e aí? Sou eu o pecador, sou eu que estou precisando. Cristo te chama para a mesa. Cristo te chama e diz assim, segue-me. E Ele vai tratando de você. Ele vai tratando do seu coração. Ele vai tratando de mudar a sua vida. Então a minha oração é para que ou você seja discípulo de Jesus, ou que você seja um pecador, se achando o menos indigno, que você olhe para o mestre, e que você receba do mestre todo o tratamento que precisa ser para a sua vida. Se você já está achando que você está recebendo esse tratamento, que você já é discípulo, que você já é seguidor, que você já tem condições de oferecer alguma coisa para o mestre, como Levi estava oferecendo um banquete, que você não impeça outras pessoas de participarem desse banquete. Que você não dificulte para que outras pessoas participem desse banquete. Talvez sejam pessoas mais necessitadas, ou com menos potencial. Jesus viu um grupinho uma vez, estava lá num grupo, fazendo um discipulado, e chegou um grupinho que não tinha muito a oferecer naquela época. Era um grupo de crianças. E Jesus diz assim, não impeçam eles de chegar a mim. E Jesus queria incluir aquelas crianças. Os próprios discípulos de Jesus queriam excluí-los, queriam tirá-los do meio, queriam tirá-los de perto de Jesus. Mas Jesus falou bem assim, deixai vir a mim os pequeninos. Quais são os pequeninos que nós precisamos trazer para perto do mestre? Quais são os excluídos que nós precisamos trazer para perto do mestre? Que você seja um instrumento de misericórdia, de graça, de bondade, e não de peso, de jugo, de espinho, de lixa para com o próximo, em nome de Jesus. Amém?